Olá, meu nome é Pedro e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas, né, referente a sistemas operacionais, tá? Então, começando pela primeira pergunta, o que são controladores de dispositivo e quais as suas funções? Bom, um controlador de dispositivo, né, ele pode ser um hardware, tá, que é usado para controlar um outro dispositivo, tá? Geralmente ele pode, né, seguir alguns padrões. Existem alguns como o IDE, o SCSI e também, por exemplo, o USB, tá? Que é para facilitar e tentar abstrair a comunicação, né, com diversos dispositivos. Então, basicamente, o meu controlador de dispositivos ele fica nessa camada, tá? Abaixo da camada de usuário, que é onde fica os drives de usuário, certo? Então ele fica aqui embaixo e ele se comunica diretamente com o dispositivo, tá? A comunicação aqui é direta. Então, ele ainda existe essa camada aqui, tá? Que ainda fica abaixo dessa camada aqui onde fica os drivers, tá? A nível de usuário. Aqui a gente tem um exemplo de um controlador de dispositivo USB, certo? Como a gente pode ver aqui, ele tem os próprios registradores, né, o DMA aqui, que é o acesso direto à memória, tá? E todas essas outras funcionalidades aqui incorporadas dentro dele, tá? Como funciona a entrada e saída mapeada na memória e o acesso direto à memória, ou DMA? Bom, basicamente, a entrada e saída mapeada na memória, ela consiste em mapear todos os registradores de controle na memória, certo? Então, basicamente eu vou pegar os meus registradores lá de um dispositivo lá, tá? E colocar aqui, certo? Fazendo isso, eu dou a possibilidade da minha CPU, por exemplo, ao escrever em determinada posição aqui da minha memória, se essa posição for referente a um registrador lá, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma placa de vídeo e ela esteja com um registrador aqui na posição 0, onde quando eu altero esse registrador, ele muda a cor de fundo da minha tela. Tá? Então, a CPU, quando ela escreve nessa posição de memória, automaticamente ela está enviando aquela instrução para o meu dispositivo, certo? E o meu dispositivo vai responder mudando a cor da memória. Bom, e o DMA? Como é que funciona? O DMA ele é um componente, certo, de hardware que permite que alguns dispositivos eles tenham acesso direto à memória, tá? Isso é bom porque aí a gente não tem a necessidade de usar a CPU, certo? Para tá armazenando dados na memória. A comunicação ela fica direta, tá? Isso aí é muito bom porque evita a gente estar ocupando a CPU com esse tipo de comando, né? De mover dados para a memória e tal. Então, o DMA ele é um componente, né, de hardware que me permite fazer acesso direto à memória, tá? Sem precisar passar pela CPU. O que fazem os tratadores de interrupção e os drivers de dispositivos? Bom, os tratadores de interrupção eles servem para que alguns dispositivos possam interagir com o sistema operacional, certo? Então, né, como é que isso funciona? Vamos supor aqui o exemplo de um teclado. Quando a gente aperta uma tecla, por exemplo, a tecla P, tá? O nosso controlador de interrupção, primeiro ele vai gerar uma interrupção, né, ao apertar a tecla. O controlador de interrupção vai capturar essa interrupção, o processador ele vai parar naquele momento e vai começar a procurar algum tratador de interrupção daquela interrupção em específico, tá? Lá no meu teclado. Então, ele vai procurar por aquela função lá no meu dispositivo que trate aquela interrupção, certo? E quando o meu dispositivo lá, vamos supor, o meu teclado, ele vai tratar aquela interrupção, aí vamos supor, ele sabe que eu apertei uma tecla, certo? O meu teclado ele vai ter lá uma memóriazinha interna que armazena lá a última tecla que eu apertei. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dado que está na memória, né? Ou seja, a última tecla, e transferir aquilo para a minha memória do computador.
tá? Fazendo com que outros programas eles possam acessar esse dado, tá? Esse é um exemplo. E aí, outro programa agora ele vai poder ler aquela posição de memória e ver qual foi a última tecla que eu apertei, tá? Então, é para isso que serve esses tratadores de interrupção, certo? E os drivers de dispositivo. Bom, o drive de dispositivo nada mais é do que uma camada, tá, de software que faz a comunicação entre o sistema operacional e o controlador do hardware, certo? Então, basicamente, ele fica nesse meio aqui, ó, entre a chamada do kernel, tá, e o meu device. Ele serve para fazer essa camada aqui, vamos dizer assim, generalizar, né, o acesso a determinados dispositivos. Então, vamos supor que seja aqui um dispositivo, não sei, um HD, tá? Ou no caso, vamos supor que seja uma placa de vídeo, pronto, um drive de uma placa de vídeo, certo? No caso de um drive de uma placa de vídeo, o que vai acontecer aqui? O meu kernel ele vai chamar uma função padrão de um drive de placa de vídeo, por exemplo, print, né? Ele vai chamar essa função porque ele sabe que nesses drives genéricos essa função ela tem que estar lá. E quando ele chama essa função print aqui no meu driver, automaticamente o driver vai executar o que for necessário, né, para que o meu dispositivo ele imprima lá na minha tela o que foi passado pelo kernel para ele como parâmetro, certo? Quais as principais funções da camada de software independente de dispositivo? Tá? Bom, as principais funções são gerenciar os dispositivos de entrada e saída, tratar as interrupções e os erros gerados por dispositivos e também servir como camada de abstração para os softwares a nível de usuário, certo? Que ele basicamente vai tentar facilitar um pouco mais a vida das pessoas que estão ali programando, tá, a nível de usuário. Então, vamos supor, ele vai servir como uma abstração para que nós programadores possamos escrever no disco de forma mais fácil, chamando uma função e passando alguns parâmetros. Em qual das 4 camadas de software de entrada e saída, cada uma das tarefas a seguir é realizada? Bom, aqui não tem muito o que explicar, né? Calcular a trilha, setor e cabeçote para uma leitura de disco, vai ser o drive do dispositivo. Escrever comandos para os registradores do dispositivo, também é o drive do dispositivo. Conferir se o usuário tem permissão de usar o dispositivo, é o software independente do dispositivo, ou o sistema operacional. Converter os binários em ASCII para impressão, software também independente do dispositivo, né, ou sistema operacional. Então, é isso.